Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu quero dizer de antemão, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece o canal, se inscreva. Aí no canal tem várias novidades daí para frente. A gente continua na saga, na luta pelos 1.000 inscritos, tá certo? Quando a gente alcançar os nossos 1.000 inscritos, a gente vai poder trazer conteúdos bem interessantes, lives com as cartas ciganas, respondendo ao vivo vocês as perguntinhas, as dúvidas que vocês têm com o baralho cigano. Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Toda vez que vocês curtem o vídeo, o YouTube, ele coloca o vídeo como indicação para outras pessoas, baseado na sua curtida. Quando você assiste o vídeo e você não curte, o YouTube ele entende que você não tem interesse, então ele para de mostrar para vocês as notificações de novos vídeos. Então é muito importante que você deixe o seu joinha, tá bom? Hoje é dia 15 de novembro de 2021, hoje é aniversário da Umbanda. A Umbanda está completando mais um aninho de vida e hoje a gente vai passar umas informações breves e rápidas sobre a Umbanda, né? Eu vejo muitas pessoas que não são adeptas à religião dizendo que a religião não é, que a Umbanda não é uma religião, a Umbanda isso, a Umbanda aquilo. Então, baseado na história da fundação da Umbanda, fundação não, da proclamação da Umbanda, porque a Umbanda, ela existe bem antes de Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador da Umbanda. Ela existe antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas vir e dizer, a partir de hoje, essa religião tem um nome. Antes a religião já existia, só que ela não tinha um nome específico para a religião. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele veio e falou, isso é uma religião, tem um nome, tem um fundamento, o fundamento é XYZ. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Umbanda, uma informação básica aí para quem está iniciando dentro da religião e não conhece a história da Umbanda, da onde ela veio, qual é o objetivo dela, quais são os seus fundamentos. E a gente vai discutir aqui coisas rápidas, básicas e simples, apenas para comemorar o dia de hoje, que é um dia muito importante para nós que somos umbandistas. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa um like, mas antes mesmo da gente começar, já deixa um like aí, porque eu sei que você esquece. Eu sei disso porque eu assisto vídeo no YouTube também, às vezes eu esqueço e deixo de deixar o meu like lá, esqueço. Então, inicia o vídeo, já dá um curtir, porque você vai receber conteúdos exclusivos. Assim que eu postar, já vai aparecer para você que tem vídeo novo no canal. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda. Então vamos lá. Primeiramente, quantos anos está fazendo a religião, né? A religião de Umbanda está fazendo 113 anos. É uma religião nova comparada a outras religiões, né? Como eu falei para vocês, ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1908. Ela surgiu no Brasil. O anunciador desse credo foi o médium Zélio Fernandino de Moraes. Ele nasceu em 1981 e faleceu em 1975. Essa religião ela abrange os aspectos do candomblé, do espiritismo e também do catolicismo. Além disso, ela é considerada um patrimônio imperial do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, né? Que é o RPH, desde 2016. Vamos lá, uns aspectos básicos da religião de Umbanda. A etimologia da palavra Umbanda ela é atribuída à língua quimbunda, né, de Angola. O termo corresponde à magia ou arte de curar. Então a Umbanda ela tem essa proximidade com a cura justamente pela etimologia da palavra Umbanda. Ela também foi remetida, né, a outro sentido após o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que foi realizado em 1941, como a e banda, nos quais corresponde ao limite no ilimitado. A Umbanda é uma religião na qual agrega aspectos de várias outras crenças, né, como as religiões de matriz africana, o catolicismo e o espiritismo, entre outras. Apresenta também várias vertentes, como, por exemplo, algumas vertentes de Umbanda. Umbanda tradicional, Umbanda mista, que é uma mistura de Umbanda com candomblé, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbanda sagrada, ou seja, a Umbanda tem uma variação muito grande, né? Os principais, no entanto, de cada vertente da Umbanda são os mesmos, ou seja, os princípios, na verdade, são os mesmos, que é a fé nos orixás, o credo na reencarnação, imortalidade da alma, a fé em espíritos, né? Crenças nos nossos antepassados, e em fé em um Deus denominado de Olorum,
que é o mesmo Deus das outras religiões, que é um espírito que está acima de tudo e de todos, criador dos céus, da terra e de tudo que nela existe, que nós chamamos de Olorum, que é Deus, simplesmente Deus. O nome é diferente, mas é Deus. Ele chama Olorum, né? Quais os locais e rituais? Os locais de rituais são identificados como barracão, que é o terreiro, a casa, né? Conhecido como terreiro, na verdade, né? O barracão, casa, mais conhecido como terreiro. Normalmente os terreiros, eles apresentam as seguintes partes. O assentamento, o peji, o congá, o roncó, a porteira, ou chamada de tronqueira também, e o cruzeiro das almas, ou cruzamento das almas, né? Os umbandistas realizam as celebrações normalmente em locais abertos, próximos da natureza, porque nós acreditamos que os orixás, eles representam a natureza, o ar, o fogo, a terra, enfim, os elementos da natureza, né? E geralmente a gente presta os nossos cultos e celebrações na natureza, praias, cachoeiras, rios. História da Umbanda, né? A história dessa religião, ela teve início através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que a gente já citou. Na época ele tinha só 17 anos, era ali um adolescente, e estava preparando-se para ingressar na Marinha do Brasil. De acordo com a história, né, que a gente sabe, o Zélio ele tinha sofrido uma paralisia na qual os médicos não puderam ajudar ele. E após isso, o médium teria incorporado um espírito denominado de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que teria anunciado a criação da Umbanda. Tem uma certa divergência na história da Umbanda, né? Como a Umbanda, diferente de outras religiões, não tem um livro sagrado, por exemplo, uma Bíblia, então as histórias elas são contadas de uma forma diferente, né? Tem história que o Zélio Fernandino de Moraes, ele fundou a Umbanda através do Caboclo das Sete Encruzilhadas porque ele era do espiritismo, e no espiritismo, em uma sessão, ele incorporou um espírito, né, começou a incorporar ali algumas pessoas negros, né, escravos, eles eram considerados espíritos de baixa vibração, crianças, espírito de índios, eles usavam essa roupagem. E eles meio que não foi muito aceito ali dentro daquela sessão, né? Por serem considerados espíritos não de baixa vibração, mas como que fala? Eles foram considerados espíritos... Não era espírito de nobre, né? Então é como se eles não tivessem ali o que ensinar justamente por não possuir essa nobreza. E aí o Zélio Fernandino de Moraes incorporou um espírito de um índio que se denominava Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele falou, não, a partir de hoje está surgindo uma nova religião e nessa religião vai praticar o amor, a caridade, e aqui são aceitos os negros, os escravos, as crianças, e assim foi. Mas inicialmente, né, a Umbanda era formada por preto velho, caboclo e criança, que são os herês. E com o passar do tempo foi se agregando outros espíritos que, na verdade, eles eram meio que rejeitados em outras religiões e eles passaram a trabalhar na Umbanda em prol da caridade. Então essa história, ela é um pouco divergente de um lugar para outro, mas basicamente é isso que eu acabei de ler aqui para vocês. Tá escrito, como vocês sabem, eu sou muito ruim de memória, então algumas informações não podem passar despercebido e é bom escrever para que a gente fale as informações e não esqueça as informações mais importantes, né? Então foi isso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele anunciou a criação da Umbanda, mas a Umbanda já existia antes, ela só não tinha nome. Não tinha a Umbanda antigamente, antes dessa proclamação, ela era conhecida como Macumba, ou Macumba Carioca, né? Que era chamada naquela época, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, não, a partir de agora ela tem um nome, e o nome é esse. Foi basicamente isso que aconteceu. A primeira tenda umbandista, ela foi criada, né, que foi a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Ela foi criada no dia 16 de novembro de 1908, em Neves, distrito de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Em 1908, por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio fundou outras 7 tendas. E quais são essas 7 tendas? São a tenda Nossa Senhora da Guia, tenda Nossa Senhora da Conceição, tenda Santa Bárbara, tenda São Pedro, tenda Oxalá, tenda São Jorge e tenda São Jerônimo. As entidades da Umbanda correspondem aos espíritos que são manifestados nessa crença. Eu vou falar para vocês agora uma pequena lista que mostra informações sobre alguns tipos de espíritos que são incorporados dentro da nossa religião. São os pretos velhos, que, segundo os adeptos, essas entidades elas referem-se a espírito dos escravos brasileiros.
ou seja, dos negros que eram escravizados, vieram da África escravizados aqui no nosso país, e hoje eles incorporam em seus médios como pretos velhos. Caboclos, né? Esse, por sua vez, na Umbanda, diz respeito ao espírito de indígenas, que é um exemplo, né? O Senhor Sete Encruzilhadas, que é esse caboclo. As pombogiras são espíritos indicados como damas da noite, feiticeiras, por exemplo, que entrou na Umbanda um pouco depois, né? Inicialmente era só preto velho, caboclo e criança, e outros espíritos eles foram agregando para a expansão da Umbanda. Os Exus são espíritos que transpassam mensagem dos orixás, eles são tidos como mensageiros dos orixás. Os ritos da nossa religião. A Umbanda, assim como outras religiões, ela possui vários ritos. Esses correspondem à prática de ações constantes que podem incluir símbolos, gestos, ações, palavras e outros aspectos. A lista que eu vou passar para vocês dão alguns exemplos, tá? Oferenda. Essa ação diz a respeito ao ato de dispor comida e objetos para fins específicos, como os agradecimentos aos guias e orixás. Geralmente as oferendas são colocadas nos terreiros ou até mesmo em alguns locais públicos, como praças, encruzilhadas, cemitérios, etc. Né? Passe. O passe ele corresponde a um ritual religioso no qual é denominado também imposição de mãos. Essa ação também é utilizada no espiritismo, né? Quando você vai no terreiro, você vai tomar um passe, você fica na frente do guia, e ele com as mãos, com o baforado do charuto, do cigarro, eles vão dando alguns passes energéticos em você, para retirar, afastar espíritos obsessores e trazer cura para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito. Batismo também, na Umbanda tem batismo, realizada por um líder da Umbanda, geralmente um babalorixá, um ialorixá, né? Também podem ser chamados de pai de santo, mãe de santo, padrinho, madrinha. Isso vai variar de acordo de terreiro para terreiro, mas a finalidade é a mesma. Eles são sacerdotes de Umbanda. As giras, né? Essa prática corresponde a sessões na quais se reúnem os espíritos de diferentes categorias. Esses encontros podem ser de treinamento, festivo ou de trabalho. Treinamento nada mais é que desenvolvimento mediúnico, tá certo? Os festivos é a festa das entidades, a festa de um orixá em específico, ou de trabalho, que é para dar passe e consulta. Defumação ou fumagem, os membros da nossa crença, né, realizam essa prática, consiste no ato de purificar um ambiente de negatividade através do aroma, através da fumaça do charuto do preto velho. Essa fumaça, aos nossos olhos, é apenas uma fumaça inofensiva, né, mas ela está fazendo ali uma limpeza no astral, através do fumo, né, daquela fumaça que está sendo baforada naquele momento. Pontos cantados. Essa ação equivale ao ato de louvar como forma de agradecer ou invocar os espíritos, né? Você tem pontos para todas as finalidades. Tem ponto de descarrego, tem ponto para chamar o espírito para incorporação, tem pontos para você para fazer uma quebra de demanda, tem ponto para abrir caminho, enfim, existe ponto cantado para tudo. Mas o ponto, ele nada mais é que uma oração, né? Você está evocando aquela força, aquela energia para fazer com que ela se faça presente naquele lugar. Então, os pontos que são cantados no terreiro, eles são justamente para isso. Tem os pontos riscados também, eles correspondem a desenhos ou diagramas também, rabiscados no chão com a pemba. Esses desenhos podem ser, exemplo, pontos cardeais, rétulas, ângulos, símbolos geométricos, dentre outros. E esses pontos riscados, eles servem para você identificar. Funciona como se fosse uma digital da entidade. É através daquele ponto que você consegue saber o nome da entidade, a linha de atuação, para qual orixá ela trabalha, qual é a finalidade dela. E é através do ponto riscado que você consegue diferenciar se é realmente um espírito de luz ou é um espírito ali trevoso tentando se passar por uma entidade. O ponto riscado nos terreiros é muito importante para o babalorixá, o pai de santo, para a mãe de santo, e a lorixá, para o padrinho da madrinha, para que eles consigam identificar que aquele espírito que está trabalhando na casa dele é realmente espírito de luz, porque hoje em dia é bem difícil, né? Então é através desses, eles têm o dom de interpretar aqueles símbolos, e a entidade também tem que saber dizer qual é o significado, tá? A entidade vai riscar seu ponto e falar pro babalorixá, para ir a lorixá, pro pai e a mãe de santo, vamos colocar assim, né? Meu ponto significa isso, isso e isso. E aí o pai de santo, ele vai ver se realmente é aquilo que ele tá falando. Se for, o pai de santo vai saber. Se não for, ele vai saber também, né? Tem alguns lugares que se for, vai falar, ok, tudo certo, pode continuar seu trabalho. Se não for, vai, ó, canta pra subir.
Descarrego. Os adeptos, né, da nossa crença, eles costumam realizar esse ato que correspondem à ação de purificar-se da negatividade. Geralmente, o descarrego pode ser feito com banho de ervas especiais ou por rituais. Dá pra fazer descarrego com várias coisas, elementos. Vamos lá. Canção de Umbanda. A Canção de Umbanda é muito conhecida entre seus adeptos. Ela foi criada em 1961 pelos religiosos José Manuel Alves e Dalmo de Trindades Reis. Esse hino ele foi oficializado o segundo Congresso Brasileiro de Umbanda, que aconteceu em 1961 no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. O evento foi presidido por Henrique Lande Júnior, tá bom? E, basicamente, o hino da Umbanda, para quem não conhece, ele diz exatamente assim: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem no reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos abençoar, para tudo iluminar. Para tudo iluminar. Porque tem lugar que canta de forma diferente, né? Mas tem essas duas formas. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Esse é basicamente o hino da Umbanda. Eu já frequentei alguns terreiros e vi uma variação em algumas palavras, mas é basicamente isso. A Umbanda, a finalidade dela é praticar o amor à caridade, levar uma boa mensagem. A Umbanda cura corações, a Umbanda cura a mente, a Umbanda cura o espírito. O corpo, obviamente, tem os médicos para curar, mas a Umbanda basicamente cura a mente, o espírito, te traz direcionamento, te leva para o caminho do bem, tá certo? Em um próximo vídeo eu vou fazer um vídeo especificando o que é Umbanda e o que não é Umbanda, pra gente saber diferenciar, para que quando vocês frequentarem alguma casa, algum terreiro, vocês identificar é Umbanda, não é Umbanda, faz parte da Umbanda ou não faz parte da Umbanda, tá bom? Gente, um grande beijo, forte abraço no coração de vocês, nossos amigos umbandistas, parabéns pra nós. E carregamos a bandeira de Oxalá de forma séria e honesta, porque tem muita gente aí que diz que carrega a bandeira de Oxalá, mas não honra com o objetivo principal, que é a fé, o amor, a caridade, a louvação a todos os orixás. E quero dizer que sou muito grata e muito feliz por tudo que a Umbanda fez na minha vida. A Umbanda me sarou, a Umbanda me curou, a Umbanda me tirou da tristeza, da depressão, a Umbanda me fez conhecer aquilo que eu busquei há muito tempo dentro de outra religião, que é Deus. Deus que eu não encontrei na religião evangélica, é uma experiência pessoal minha, tem um vídeo falando sobre isso, que eu não consegui encontrar na igreja evangélica por conta dos seus dogmas, né? Por conta das suas doutrinas, eu encontrei na Umbanda. Um Deus caridoso, não é um Deus raivoso, não é um Deus que mata, é um Deus que cura e um Deus que ama. Gratidão pelo dia de hoje, louvado seja Olorum. Gratidão e axé pra vocês. Gostou desse vídeo? Curte, comenta aí o que você achou, compartilha com seus amigos, me ajude a levar a bandeira de Oxalá a várias outras pessoas. Um beijo pra vocês e um forte abraço. Até mais.